Bom dia, queridos irmãos, boa quarta-feira. Vamos para mais um Devocional em Família. E o tema de hoje é Palavra Aplicada, Vida Transformada. E o texto que nós vamos ler nessa manhã se encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 11 ao 25. Vamos lá? Diz assim o texto da Palavra de Deus. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem aos irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Bem, Pedro, aqui nesse segundo capítulo dessa primeira carta dele à igreja, ele recomenda a essa igreja que eles vivam como peregrinos, como estrangeiros, como forasteiros nesse mundo. Para que eles vivam sabendo que a cidadania real deles, a identidade deles, é uma identidade celestial, que vem do céu, e que eles já participam hoje. Portanto, eles devem olhar para esse mundo, para essa realidade presente, sob uma perspectiva da eternidade. Estamos aqui, isso é um fato, mas aqui nós estamos de passagem, somos peregrinos. Essa é a mensagem de Pedro àquela igreja. Para que eles entendessem que esse tempo aqui deve ser visto de uma perspectiva mais ampla. E assim, sob essa perspectiva, Pedro faz dois encorajamentos. Ele encoraja essa igreja de duas formas. Primeiro, ele vai dizer para eles o seguinte: bem, já que vocês são forasteiros, vocês devem ficar longe, afastarem-se o máximo possível dos desejos carnais que guerreiam contra o nosso espírito. Pedro vai dizer que nós devemos, então, nos abster, ficar longe, né? Dessa nossa vontade de satisfazer aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios intentos para a nossa vida. O outro encorajamento que Pedro dá a essa igreja é que eles vivam no meio dos pagãos, de maneira exemplar. Ou seja, é para viver no meio das pessoas desse mundo. Viver nesse mundo, não sendo desse mundo.
Isso é muito relevante porque, por vezes, o cristão tende a assumir um de dois extremos. Ou ele vai para o extremo do ser indistinto, ou seja, do ser igual e reagir às situações do mundo da mesma maneira que todas as outras pessoas, de ser igual nas atitudes, nas motivações, em tudo que os outros fazem ou da forma como reagem. Isso é ser indistinto e é um extremo que nós não devemos adotar. O outro extremo que por vezes o cristão adota é o extremo de ser completamente isolado, afastado e sem a menor comunicação com as pessoas ou com a sociedade de modo geral e as interações sociais. Não é isso o que Pedro está recomendando a essa igreja. Por quê? Porque ambos os extremos, eles nos tornam como cristãos irrelevantes nesse mundo. Pedro então encoraja essa igreja a, olhando para essa perspectiva maior da nossa cidadania, a vivermos nesse mundo, essa nossa peregrinação aqui, mas vivermos ela como um exemplo de Cristo, para que, por meio das nossas boas ações, aquelas que são realizadas pelo Espírito Santo em nós, essas pessoas possam glorificar a Deus lá no dia da intervenção do Senhor, no dia em que ele se manifestar. Portanto, essa é a recomendação de Pedro a essa igreja da qual ele está se dirigindo, está escrevendo essa carta. Que eles sejam relevantes na sociedade em que eles estão vivendo como peregrinos, como cidadãos celestiais, como pessoas que não mais atendem aos desejos da sua carne, que não são mais governados pela sua própria natureza egoísta, egocêntrica, mas agora por uma natureza divina, centrada em Deus e controlada pelo Espírito Santo. Em seguida, Pedro vai dar duas recomendações sociais a essa igreja. Ele vai dizer a esses irmãos que eles devem se amar mutuamente, fazer isso com todo o esforço, e que eles devem também temer a Deus, ter um temor reverente ao Senhor e honrar as autoridades, respeitar as autoridades instituídas. Pedro cita alguns exemplos de autoridades que eles deveriam respeitá-las, independente se essa autoridade era ou não uma autoridade justa e boa. Aliás, naquele tempo em que eles viviam, a autoridade do Império Romano era extremamente tirana com os cristãos. Mas Pedro então está dizendo, não importa a ideologia, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, nós devemos, dentro dos limites da nossa Constituição, da nossa sociedade, da palavra de Deus, respeitar as autoridades, porque isso é agradável ao Senhor. A segunda recomendação social de Pedro para essa igreja é que esses irmãos deveriam trabalhar de maneira respeitosa para com seus senhores. Eles deveriam fazer aquilo que os seus senhores haviam mandado eles executarem, ou seja, cumprir com as suas atribuições. Alguns historiadores, alguns estudiosos afirmam que, naquele tempo no Império Romano, a população era formada por mais de 50% de escravos. Esse era o regime de trabalho muito comum naquela época. Pedro não está aqui em questão fazendo juízo de valor, ele não está concordando com esse tipo de relação injusta. Mas o que ele está deixando claro a esses irmãos que estavam sob essa condição naquele mundo atual em que o Império Romano dominava, que eles não deveriam ser rebeldes, eles deveriam viver de maneira exemplar. Mesmo que agora eles são livres da culpa dos seus pecados, porque Jesus os pagou na cruz do Calvário quando morreu por nós. Pedro encoraja esses irmãos a não viverem praticando aquilo que é mal. Pelo contrário, que eles vivam como escravos do Senhor, sujeitos ao domínio do Espírito Santo e não mais o domínio da sua própria vontade, que eles façam aquilo que é correto, que eles vivam de maneira exemplar, dominados pelo Espírito Santo. E Pedro vai usar então o exemplo do Senhor Jesus.
Porque, diferente da nossa visão ocidental moderna do cristianismo, em que a gente deve fazer coisas boas, ser um bom menino para que a gente não venha a sofrer, para que coisas ruins, circunstâncias difíceis não ocorram na nossa vida, Pedro está encorajando esses irmãos a que eles façam aquilo que é correto, ainda que as consequências imediatas sejam de sofrimento, de dor, de situações difíceis naquele tempo em que aqueles irmãos viviam. Pedro então encoraja eles a que observem o exemplo de Jesus, que foi insultado, que sofreu na mão de malfeitores e não revidou, não ameaçou revidar a ninguém. Isso é muito rico e profundo, essa palavra de Pedro. Pedro vai concluir com a ideia de que Jesus levou sobre si os nossos pecados até a cruz do Calvário, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça de Deus. E Pedro então conclui dizendo que pelas suas feridas nós fomos ou nós somos sarados. Isso é muito relevante. Por quê? Porque na nossa natureza, o que a gente acredita que vai fazer a gente ser curado quando nós somos magoados, por exemplo, é revidar, pagar na mesma moeda. O outro precisa sofrer aquilo que ele me fez sofrer. Ou quando o nosso direito é cerceado, ou então quando sofremos uma decepção com alguém, ou estamos frustrados por alguma situação. Acreditamos pela nossa natureza que seremos curados quando houver uma retratação, quando houver uma reparação ou uma mudança da situação. Mas o que Pedro afirma para nós e que nos traz muita libertação é que o que nos cura são as feridas do Senhor Jesus, que ele sofreu ao morrer na cruz pelos nossos pecados. Essa mensagem de Pedro a essa igreja a qual ele se dirige é para nós hoje também extremamente relevante, ainda que nós não vivamos nas mesmas circunstâncias que aquela igreja que vivia sob a perseguição do Estado, do Império Romano. Nós também devemos ouvir essas recomendações de Pedro, que possamos viver a nossa vida aqui como peregrinos, entendendo a brevidade da nossa vida e a necessidade que temos de viver de maneira agradável ao Senhor, sujeitos não mais à nossa natureza egoísta e egocêntrica, mas sujeitos à nossa natureza divina, à ação do Espírito Santo na nossa vida. Que nós possamos viver nesse mundo, não sendo desse mundo. Viver de maneira exemplar nos nossos relacionamentos, nas nossas interações nesse mundo, quer seja no trabalho, quer seja em casa, quer seja junto a outras pessoas da nossa família, da nossa vizinhança, da nossa relação. Possamos viver de maneira exemplar, que agrade ao Senhor e que possamos experimentar do Senhor a cura das nossas feridas. Deus abençoe você nessa quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém.